Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, grande prazer estar a bordo com vocês. Estamos aqui mais uma aula, na verdade mais um bate-papo sobre um interessante assunto do Instituto Professor Calazans, é a parceria da EBIANC e Instituto Professor Calazans, edição e produção do canal Piloto. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre como iniciar, como começar uma apresentação. Muitos dos meus alunos têm feito essa pergunta, né? E eu aprendi com o nosso amigo Salles que a melhor maneira de iniciar uma apresentação é sorrindo, ok? E assim como também terminar uma apresentação. Contudo, vamos falar da apresentação propriamente dita. Semana passada, um colega, ele se declarou infeliz porque fez uma apresentação infeliz, iniciando uma palestra com um público desconhecido, e ele começou iniciando contando uma piada. E o que aconteceu é que ninguém riu, né? E aí ele acabou ali com a sua boa oportunidade de fazer uma boa primeira impressão. Então, nós vamos ver em outras aulas, em outros momentos, que iniciar com piada é para poucos. A menos que você seja um Jô Soares, um Chico Anísio ou alguém do naipe, você pode até começar. Fora isso, é uma recomendação que nós não orientamos a ninguém. Humor é importante, nós vamos trabalhar em outras aulas, como é que nós trabalhamos com humor dentro de uma apresentação, seja ela uma aula, uma palestra, tudo bem. Mas iniciar uma apresentação, o que nós temos chamado também de boom, né? Inclusive no nosso site, Professor Calazans, nós temos vários artigos e nós temos um artigo onde nós falamos do boom, como que é iniciar a apresentação, como que é o boom. E dependendo de como você iniciar uma apresentação, de como você inicia, você pode ser já de plano rejeitado. Há pessoas que vão iniciar a apresentação com temas polêmicos, com assuntos polêmicos, perguntas polêmicas, que você já traz rejeição de parte da plateia. É um segredo e nós temos várias ferramentas, como eu já disse, nós vamos apresentar em outras oportunidades quais são elas. Mas aqui hoje nós vamos apresentar uma estrutura básica, que eu vou chamar a árvore, o tronco, né? O tronco principal dessa árvore. Qual seria? É o tal de AIDA. No nosso curso, nós vamos ver o que é o AIDA mais propriamente dito, mas de uma forma mais aprofundada, quem é que elaborou, quem implementou. E é antigo, a gente vai ver que essa estrutura, essa ferramenta, ela é antiga, contudo muito atual e muito utilizado em livros, apresentações, aulas. E eu tenho aqui para nós, tá? Que é uma grande e importante ferramenta, e eu vou apresentar aqui e depois no nosso bate-papo, nos nossos encontros virtuais, nós vamos dilacerar, nós vamos aprofundar mais amplamente, vamos andar, né, de uma forma mais ampla e mais profunda nesse assunto. Ok? Mas vamos ver o que é AIDA. Então, como iniciar uma apresentação, Calazans? Uma dica. AIDA. O que é AIDA? Então, a gente vai ver AIDA é um acrônimo, né, de algumas frases, algumas situações, circunstâncias que nós acrescentamos dentro de uma apresentação e iniciando. E nós vamos ver que nós estamos trabalhando com persuasão. Então, o que é persuasão? Persuasão é levar alguém a agir porque ela quer. Então, muito diferente da manipulação, muito diferente da coação. Então, para nós, profissionais da comunicação, é importante que nós trabalhemos com a persuasão. Então, a pessoa vai ser levada a agir, vai ser convencida, essa é a nossa intenção, convencer a pessoa de tal forma que ela venha a agir por seu livre e espontâneo convencimento. Então o AIDA, essa árvore, né, esse tronco, ele tem essa finalidade. Eu vou desenvolver um caminho que vai levar a pessoa a agir. Ela será persuadida. Lembrando que manipulação e coação não faz parte do nosso projeto de comunicação. Persuasão, sim. Tá ok? Então, como eu já disse, é um acrônimo que significa atenção, interesse, desejo e
levando a pessoa a uma ação. Esse é o nosso funil, é o nosso caminho, é o nosso método que nós vamos utilizar, ok? Vamos ver aqui como é que nós iríamos iniciar uma apresentação. Repito, quando eu falo de apresentação, estou falando de aula, estou falando de palestra, uma comunicação, às vezes uma simples negociação e tudo mais que se referir à comunicação. Então vamos usar essa estrutura aqui, vamos ver como ela funciona. Repito, esse assunto ele é mais profundo, ok? Nós podemos sim caminhar mais profundamente. Eu vou dar aqui a linha mestra e aí a gente vai, repito, nos nossos encontros virtuais, no nosso curso, a gente vai trabalhar aula a aula com cada um desses itens, ok? Então atenção, A de atenção, do AIDA, nós vamos trabalhar com uma pergunta, ou uma frase, ou alguma coisa que chame a atenção de imediato. Então, você que vai fazer a sua apresentação, a sua aula, como é que você vai trabalhar para que o ouvinte, seja ele aluno ou membro da plateia, vai parar para te ouvir. E aí nós temos um mistério, nós temos um segredo, que nesse momento você vai prender a atenção dele de uma tal forma que ele vai tirar da sua mente tudo aquilo que ele está pensando e focar naquilo que você está falando. E aqui é um segredo, e esse segredo ele pode ser feito de várias maneiras. Nós podemos apresentar uma pergunta. Pergunta é uma maneira muito interessante de você desenvolver, porque quando você faz uma pergunta, inicia uma apresentação com uma pergunta, essa pergunta geralmente ela abre uma lacuna na mente do ouvinte. E essa lacuna, claro, ela vai ser fechada durante a apresentação. Mas ao abrir a lacuna, o ouvinte ele vai sentir essa necessidade de que a lacuna seja fechada. Então é uma coisa interessante, uma maneira, um método, uma ferramenta interessante. Contudo, você pode colocar temas, né? É muito comum, é uma estratégia muito comum para quem vai escrever livros. As revistas periódicas trabalham muito bem nisso aqui. Como é que você vai entrar numa banca de jornal? Qual revista vai chamar a atenção? Então, aquele que está editando a revista, ele pensa nisso. Então, o que é que ele vai escrever para que a sua atenção seja prioritária em relação às demais revistas que estão ali. Título de livro, também muito importante. Qual o título do livro? Existem livros que o simples fato de mudar o título passou de encalhado para uma vendagem de milhões. Olha que sem alterar o conteúdo e sem alterar até mesmo a capa, apenas o título. Então, a tua palestra. Você conhece a tua palestra, a estrutura, você sabe onde que você vai chegar, como é que você vai trabalhar com esse A de atenção. Aqui eu estou falando, no primeiro momento, de uma atenção escrito, que pode ser até mesmo verbalizado. Não estou ainda, nesse momento, trabalhando com imagens. O A de atenção ele pode ser também numa aula, onde você tenha a apresentação de recurso audiovisual, pode iniciar com áudio, com uma declaração, uma música, pode iniciar também com uma imagem e assim por diante. Seja lá o que for, por áudio, imagem ou você mesmo falando, como é que você vai iniciar a sua apresentação? Como é que você vai despertar atenção? O A de atenção é aquilo que vai fazer com que você seja ouvido ou escutado, e em alguns casos tolerado. Então você tem uma chance para chamar a atenção. E aqui a gente pode até dar um exemplo aqui. Você sabia que, segundo algumas pesquisas, muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer? Então você poderia usar isso para chamar a atenção. É uma pergunta, tá? Que você pode desenvolver essa pergunta, ou melhor, você pode desenvolver a tua apresentação no afã de responder essa pergunta. O curso de oratória e comunicação do professor Calazans é 10 vezes mais barato e 10 vezes mais eficaz e eficiente do que muitos cursos tradicionais de oratória. Quando você traz uma frase dessa, você desperta atenção.
Então nós temos Carlos Wizard, que ele usou uma frase muito interessante ao lançamento do seu curso, que é: aprenda inglês em 24 horas. Claro que ninguém aprende inglês em 24 horas, e isso ele deixa muito bem explicado em seu livro e até mesmo no seu curso. Mas essa frase, aprenda inglês em 24 horas, o que ele quer dizer com isso? Qual a intenção dele? Ele chama sim a atenção do público, o público vai ouvi-lo. O que é isso? Então, depois que você chama a atenção, você vai se fazer ser ouvido. Tá? Existe um caso muito interessante que Ricardo Bellino, ele se apresentou para Trump, atual presidente dos Estados Unidos, e ele quis fazer uma proposta de um empreendimento. E o Trump deu 3 minutos. You have 3 minutes. Você tem 3 minutos para vender a sua ideia. E ele vendeu a ideia dele em 3 minutos. Claro que ele começou de uma forma totalmente impactante. Ele não apresentou a ideia do seu empreendimento para Trump em 3 minutos. Mas em 3 minutos, se valendo de estratégia interessante, ele fez com que Trump ouvisse pelo resto de 1 hora que ele queria falar. Então é exatamente isso. Então o que você vai falar? Por que o meu curso é 10 vezes mais barato? Isso já chamou atenção. E é 10 vezes mais eficaz e eficiente? Onde está o segredo? Eu vou querer ouvir isso. E depois, chamou atenção, você tem todo o tempo disponível para que você venda o seu peixe, ok? E aí, depois que você chamou atenção, com uma frase, pergunta, imagem, som, né, uma afirmação, talvez uma matéria de jornal, seja lá o que for, uma matéria recorrente do dia a dia, você vai passar para o outro tópico, que é interesse. Então, atenção, opa, a pessoa parou para te ouvir, parou para ver o que você está apresentando. E agora você precisa caminhar. Nós estamos caminhando num funil, onde a gente vai chegar até a ação. Então, interesse é um outro momento muito interessante, onde as pessoas se perdem. O interesse, você vai despertar o interesse da pessoa, mostrando quais são os benefícios e vantagens do seu produto, o seu serviço, ao consumidor, tá ok? E nesse ponto, o Steve Jobs, ele era fenomenal. Tá? Então, quando ele apresentava um equipamento, um novo equipamento da mídia, ele apresentava ali quais eram as vantagens e quais eram os benefícios. Não é momento agora de você falar sobre o produto em si. Não é o momento. Ah, Carlos, mas eu quero conhecer o produto. Vai conhecer o produto. Mas no momento posterior. Lembra-se que nós estamos... O AIDA. O AIDA, o que é o AIDA? É o momento, você não iniciou a apresentação ainda. O AIDA, é um momento onde nós estamos iniciando a apresentação. São alguns passos para que a apresentação seja bem recebida pelo seu ouvinte. Tá ok? Então nós temos aqui vamos supor que eu queira vender essa ferramenta. Né? Não é momento de eu falar da sua composição, o que é a ferramenta, como que ela é constituída, ela pesa tantos quilos, ela é leve, ela é muito prática, ela é utilizada na energia 220 ou energia 110. Não é hora de falar sobre o equipamento. Aqui nós precisamos prestar atenção que é o momento onde muitas pessoas se perdem. Então aqui é o momento de nós falarmos sobre os benefícios. Então, o curso de oratória e comunicação do professor Calazans apresenta as técnicas, ferramentas e recursos eficientes e eficazes para que os profissionais da comunicação tenham êxito na arte e ciência da comunicação, eliminando a timidez e as deficiências de falar em público. Então eu mostrei aqui, eu estou caminhando, já fiz a pergunta inicial, já fiz o boom, e aqui eu falei do benefício. Qual o benefício? Poderia apresentar vários benefícios, mas como eu estou fazendo início da apresentação do meu curso, então eu estou falando que a finalidade é eliminar a timidez, um grande problema de muitas pessoas. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Porque elas são tímidas e apresentam alguma rejeição a críticas que elas podem passar. E as deficiências de falar em público. Então eu mostrei aqui o benefício.
Então, benefício são vários. No entanto, eu escolhi 2. Eu tenho por objetivo no meu curso eliminar a timidez. Nós trabalhamos dessa forma, com várias práticas, várias técnicas, várias oficinas, onde o ouvinte, o aluno, ele vai eliminar a timidez e as deficiências. E falar, quais são as deficiências? São várias. Gesticulação, ele fala muito rápido, ele fala muito devagar, ele fala alto, ele fala baixo. Quais são elas? Nós trabalhamos com cada uma delas e aí o ouvinte, o aluno, tem sim condições de progredir, tá ok? Então, no AIDA, nesse momento que nós estamos apresentando, não estou falando do curso, não é momento de falar do curso. Olha, o meu curso ele é composto de oficinas, o meu curso ele tem mais de 100 horas, ele tem aulas online, ao vivo, ele tem aula, tem encontros online, tem aula gravadas no site, encontros presenciais. Não é momento de nós apresentarmos o curso. Nós não estamos falando do curso ainda. Vamos nos ater, porque nós estamos no momento de apresentação. Como é que eu inicio uma apresentação? Tá ok? Então, e caminhando, nós temos o desejo. Olha só que interessante. Então, nós utilizamos uma palavra, uma frase, em que chamou a atenção da pessoa. Depois eu vou despertar o interesse mostrando os benefícios e vantagens. Não vou falar sobre o curso, não vou falar sobre o serviço, não vou falar sobre o produto. E agora eu tenho que despertar na pessoa o desejo de realizar o meu curso, ou o desejo da pessoa comprar o seu produto, ou se for uma aula, provocar na pessoa o desejo da pessoa assistir a tua aula. Então vamos lá, você está dando uma aula, ou uma palestra, uma pergunta inicial. Por que, o ar de atenção? Por que ela precisa ouvir a tua aula? Por que ela precisa ouvir aquilo que você tem a dizer? Você vai mostrar quais são os benefícios da tua aula. E também mostrando ali quais são as vantagens da tua aula. Essa aula é muito importante porque você vai aprender a identificar os elementos de uma palestra, por exemplo, como montar uma palestra, tá ok? Agora o desejo, ela sabe por que vai te ouvir, ela conhece os benefícios do teu produto, interesse, as vantagens do teu serviço, e agora você tem que fazer com que ela se envolva no desejo de adquirir o seu produto. Então o que é o desejo? É a vontade de adquirir o produto ou serviço. Então você pode usar esse momento se valendo de testemunhos, uma comprovação social, um problema resolvido, apresentação de resultados. Então nós temos aqui apenas 3 exemplos do desejo. Na verdade eu poderia, e no nosso curso nós trabalhamos com vários outros, com gatilhos mentais, canais de comunicações, muitos outros, para que a pessoa se sinta no desejo de adquirir o teu produto. Então como que nós podemos ver? Com o método do professor Calazans, muitas pessoas passaram de tímidos profissionais a excelentes oradores, profissionais e palestrantes. Então nós mostramos aqui resultados. Por que você vai adquirir o livro do professor Calazans? Por que você vai adquirir o curso do professor Calazans? E como é que eu vou despertar o desejo? Olha, eu posso trabalhar como eu trabalhei aqui, a comprovação social. Muitas outras pessoas já se deram bem. A gente vê isso em livros, esse livro já foi vendido para 20 milhões de pessoas, 20 milhões de exemplares. Quando o autor faz essa colocação no livro, ele está trabalhando com AIDA e nesse requisito, despertando o desejo, uma comprovação social. E você pensa, se 20 milhões de pessoas já adquiriram esse livro, alguma coisa boa ele deve ter e eu vou também querer adquirir, ou já desperta o desejo de você adquirir, ok? Um outro exemplo, nos últimos 20 anos o professor Calazans formou milhares de comunicadores que estão despontando como professores e palestrantes e demais áreas da comunicação. Então muitas outras pessoas já fizeram, o Calazans já trabalha há mais de 20 anos com esse assunto, já preparou profissionais em várias áreas. Aí é muito importante também que você possa trazer pessoas que já fizeram o teu curso e possam testemunhar em áudio, em podcast, em vídeo ou até mesmo escrito. A gente vê em alguns livros, geralmente na contracapa, alguns testemunhos de alguns leitores. Quando o autor de um livro ou a editora faz isso, ela está trabalhando dentro de um AIDA.
Então ela está mostrando ali que aquele livro ele foi lido por pessoas renomadas, e essas pessoas renomadas, elas declaram ali o seu depoimento a favor do livro e tem a intenção de persuadir, levar você a ser convencido a adquirir aquele livro. Se muitas pessoas já adquiriram, pessoas importantes já adquiriram, isso é importante que a gente desperte o desejo. Então você pode trabalhar dessa maneira. Então você pode, antes de iniciar a tua aula, antes de iniciar a tua palestra, você mostrou interesse, mostrou os benefícios, né? E você pode apresentar testemunhos, você pode apresentar vídeo, áudio e mostrar a comprovação social do teu produto para que você desperte o interesse. 50% dos alunos foram aprovados no curso X, é muito comum em cursinho, né? Final de ano, a gente vê em algumas cidades, outdoor, no outdoor você vê lá, os primeiros colocados no curso, os aprovados em tais faculdades e assim por diante. Quando um curso ele faz isso, um determinado cursinho faz isso, ou faculdade, tem a intenção de trabalhar com o D de AIDA, dessa conta, ok? E o A de ação, nós estamos terminando, olha só, nós estamos terminando o início da apresentação. Eu estou falando aqui em apresentação, como iniciar uma apresentação, mas você pode ver que isso serve também como um marketing, né, do seu curso, do seu produto, do seu serviço e assim por diante. Então, um AIDA, né, nós chamamos aqui de AIDA, ele pode servir como um marketing. O AIDA, ele é o início de uma apresentação, de uma aula e assim por diante. E ação é um apelo no sentido do ouvinte partir para uma ação. Tá? Então eu iniciei uma apresentação, usei uma frase de impacto, mostrei o benefício da minha apresentação, da minha palestra, mostrei por que você deve ouvir, porque outras e tantas outras pessoas já ouviram. E agora eu vou fazer um convite para que você ouça a minha palestra. Então, a partir de agora, eu convido a participar da minha palestra, onde eu vou explicar os detalhes a respeito da minha apresentação. Aí você vai definir o objetivo, e o objetivo, na realidade, é um requisito que nós vamos ver em outra aula, tá ok? Então você tem que chamar. Então a partir de agora tem que pontuar, tem que deixar bem claro, é um apelo no sentido de você chamar a atenção. Vamos supor que você tenha iniciado com uma pergunta. Como eu já disse, uma forma impactante e interessante de iniciar uma apresentação é com uma pergunta. Vamos supor que você iniciou com uma pergunta. Então você pode, nesse momento, falar assim, agora os convido a participarem ativamente da nossa apresentação, porque eu me proponho a responder durante a minha apresentação a pergunta feita logo no início. E aí você começa, aí para frente você começa a palestra, começa a aula e assim por diante. É interessante a gente definir o objetivo da aula. Qual é o objetivo da aula? É fazer com que os alunos identifiquem os princípios e fundamentos de uma oratória. Porque muitas vezes o palestrante ele começa uma aula, o professor, né, começa uma aula, o palestrante começa uma apresentação, um negociador começa uma negociação, mas não se sabe ainda, não ficou claro para os ouvintes qual é o objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo dessa apresentação, o objetivo dessa aula, o objetivo dessa palestra é fazer com que você identifique os elementos e princípios e fundamentos da oratória. Eu quero que você identifique aqui o sistema atual de navegação aérea. Tem que ficar bem claro. Se não ficar bem claro aqui, o aluno, o ouvinte, ele vai ficar perdido naquilo que ele deve prestar atenção. Então vamos lá? Esse momento é importante. Na ação, você chamar o ouvinte para agir. E se for um produto, claro que você vai convidá-lo. Adquira o nosso produto, né? Compre o nosso produto. A ação pode ser uma outra, vamos supor que você faça um AIDA para que a pessoa entre em contato com a tua empresa. Então, adquira o nosso produto e entre em contato agora com os nossos colaboradores, onde você receberá toda a informação sobre o produto. Olha só que interessante, ele fez um AIDA, ele fez uma comunicação e não tem por objetivo ali apresentar o produto ou serviço, mas ele faz um chamado para que você
acione a empresa e ali, através dos funcionários, dos colaboradores, você vai ter maiores informações. Hoje é muito comum quem trabalha com mídia, tem acesso à mídia, a gente vê e-books, a gente vê alguma chamada de um vídeo, às vezes, e nesse vídeo está ali, clique aqui agora e conheça melhor o nosso produto. Então, o AIDA daquele serviço, o produto, teve a finalidade de chamar você, foi um caminho, foi um método que teve a finalidade de fazer com que você agisse, mas a ação requerida nesse momento é clicar o site ou fazer contato através do telefone ou passar e-mail para aí sim ele iniciar a apresentação do serviço e produto, ok? Então o AIDA ele pode funcionar para o marketing, para uma chamada de um serviço, início de uma aula, início de uma palestra. Claro que depois do nosso curso, em outras aulas, nós vamos ver como é que o AIDA ele pode ser especificado, preparado para cada momento diferente desse. Então, como eu disse, no momento o AIDA é uma estrutura básica, ok? É uma parte da árvore, é o tronco em que depois nós vamos apresentar os galhos maiores, os galhos menores e as folhas, flores, frutos e assim por diante. Ok? Mas seguindo essa estrutura básica, nós vamos ver sim que é interessante a sua utilização para os demais casos, ok? Então, Aida, olha só, o curso de oratória do professor Calazans apresenta as técnicas, ferramentas e recursos eficientes, eficazes para que qualquer profissional tenha êxito na arte e ciência da comunicação, gastando 10 vezes menos que os cursos tradicionais, tendo 10 vezes mais benefícios. Com o método do professor Calazans, muitas pessoas passaram de tímidos profissionais a excelentes oradores, professores e palestrantes. Acesse agora professorcalazans.com.br e comece já o seu curso de oratória e comunicação. E você será convencido de que é muito melhor fazer um discurso em um velório do que estar dentro de um caixão. Ok? Então vocês estão vendo aqui que esse AIDA ele pode ser escrito, ele pode ser falado, como eu estou aqui apresentando, e pode ser ter um podcast, um áudio. Então, eu fiz aqui um chamado, é uma apresentação, um AIDA, né? É uma estrutura para que você inicie. Só preciso falar uma coisa que, em se tratando de PowerPoint, nós evitamos de colocar textos longos. Aqui, a título de exceção, nós fizemos isso para apresentar um texto e ser fiel ao que nós falamos. Depois nós vamos estudar em nossos cursos técnicas de PowerPoint e nós vamos ver como é que nós trabalhamos com o PowerPoint. Então, texto pode ser apresentado em PowerPoint? Pode, em ritmo de exceção. A princípio, o PowerPoint, você coloca os tópicos e discorre sobre os tópicos. Então aqui nós estamos excepcionalmente fazendo uma apresentação de um texto, ok? E aí nós caminhamos para a persuasão. Então vamos lá, AIDA. Iniciamos o AIDA. O cliente passa a conhecer o produto através de um anúncio atraente, criativo e inteligente em que você captura a atenção dele. Depois, interesse. Você vai mostrar os benefícios e as vantagens. Não é hora de falar sobre o produto. Você tem 3 minutos para convencer Trump. Só isso. Desejo. Na hora do desejo, você vai despertar a vontade do cliente em adquirir esse produto ou ouvir a tua palestra, ou ouvir a tua apresentação ou a tua aula. Ok? Então você pode apresentar aqui um problema resolvido ou a solução de um problema, dentre várias outras ferramentas que nós vamos falar durante o nosso curso. E ação. Seguindo os passos anteriores, você vai finalizar tornando possível para que o seu cliente tenha acesso ao produto ou serviço. É muito comum as pessoas fazerem um AIDA e esquecerem dessa parte aqui. Acessar o site, dar um telefone e assim por diante. E se tratando de aula, de apresentação, o AIDA ele é seguido do objetivo. Qual o objetivo da sua aula? Ok? Então o AIDA, conforme nós já falamos, ele servirá para aulas, para vendas, para palestras, negociações e apresentações. Para cada tópico desse, nós temos uma adaptação específica do AIDA. Contudo, o AIDA é o tronco mestre. No nosso curso nós vamos ver como é que nós adaptamos cada necessidade dessa aqui, ok? E entre em contato conosco
e nós vamos ver isso no curso de oratória, de comunicação e técnicas didáticas. Eu falo de técnicas didáticas porque quando nós trabalhamos com aula, a aula tem uma diferença de apresentação de uma palestra. E o AIDA, ele vai ter que ser enquadrado dentro das técnicas didáticas. Então, aquele que quer ser professor, nós vamos fazer o AIDA genérico e depois vamos fazer uma apresentação mais específica e ele vai ver quão interessante ficará a sua aula. Ok, pessoal? Para maiores informações, entre em contato com o professor Calazans e também com o nosso site, onde nós temos vários artigos, vários vídeos, vários podcasts sobre AIDA e demais elementos da comunicação. Ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.